Muito boa noite a todos. Oi. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Muito bom, pela primeira vez depois que começou a voltar a relativa normalidade, ver a casa cheia. Isso é importantíssimo para todos nós. Principalmente porque hoje nós vamos tratar de um assunto que mexe com a vida de todos nós, que são os sonhos. O assunto sonho, ele é extremamente complexo. Tanto é que talvez nós não conseguiremos aprofundar muito no tempo escasso de uma palestra. O pessoal que está chegando tem lugares aqui na frente. E tentaremos dar uma pincelada sobre os principais requisitos e quesitos que dizem respeito aos sonhos. Eu decidi fazer essa palestra na última quarta-feira, na nossa reunião mediúnica, onde, discutindo questões do Livro dos Médiuns, eu percebi que ainda o assunto ele é um pouco desconhecido pela maioria dos espíritas. Tanto é verdade que não muito tempo atrás eu vi uma pessoa muito querida, muito próxima, que é estudiosa, dizer que nunca viu nas obras do Espiritismo, nas obras espíritas, assuntos ou textos relativos aos sonhos, que ele nunca tinha conseguido ler. Pois muito bem. Nós temos sim e muitos assuntos e muitos textos, inclusive na codificação. Até mesmo porque a interpretação dos sonhos não é algo recente na nossa história. Só para se ter ideia, o registro mais antigo de assuntos relativos aos sonhos está grafado em tábuas de argila no Museu de Nínive, no atual Iraque, e diz respeito à epopeia de Gilgamesh, e data de 3.000 anos antes de Jesus, portanto, de 5.000 anos atrás. Dentro dos textos religiosos, a primeira anotação sobre sonhos nós encontramos no livro Gênesis, de Moisés, já no capítulo 37, quando José, filho de Jacó, diz aos irmãos que ele teve um sonho de uns maços se dobrando para o maço que ele preparava, e os seus irmãos então tentam fazer a primeira interpretação de sonho anotado em um texto bíblico. Mais à frente, no capítulo 41, quando ele já está no Egito, o faraó conta a ele que ele teve um sonho bastante estranho, onde ele via sair do rio Nilo 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, e que mesmo assim elas não ficavam mais gordas. Ele então diz que aquele sonho diria respeito a 7 anos de prosperidade no Egito, e depois de 7 anos de escassez, cuja previsão se cumpriu. Assim como se cumpriu o que está ainda no texto do mesmo capítulo, quando ele fala para o copeiro Mor sobre a sua retomada ao posto e a morte dos outros 2 colaboradores, como realmente aconteceu. No entanto, os sonhos vão muito além do que simples simbolismo, do que simples interpretações. Na história, nós encontramos uma série de registros que merecem, no mínimo, muitos estudos. Um dos mais famosos, inclusive contados pela própria Igreja Católica, é do italiano Dante Alighieri. Nascido em Florença, no século XIV, ele foi autor da famosa... esqueci o nome.
O nome muito comum que todo mundo conhece simplesmente me deu branco. Ele havia escrito todo o texto quando ele falava do inferno de Dante, não sei o que comédia, me deu branco simplesmente. E ele então desencarna, e os seus filhos Jacopo, Alighieri e Pietro ficaram desesperados porque a Divina Comédia, que é o nome que me deu branco, ela estava incompleta porque faltavam dos textos mais importantes, os 13 cantos do céu. E Jacopo Alighieri, então, muito preocupado porque ele queria publicar a Divina Comédia, eis que ele sonha que o seu pai, o Dante, aparecia para ele vestido com uma roupa branca bastante resplandecente, sorridente. E ele fala: pai, o senhor escondeu realmente? Ele balança a cabeça afirmativamente e pergunta: onde está? Ele então diz que estava atrás de um móvel, dentro de uma parede, onde tinha uma pequena abertura, mas que ele não podia acessá-lo sem nenhum testemunho, que ele chamasse alguém de confiança, ou delegado, ou um advogado, ou juiz. E assim ele o fez, e ao abrir aquele pequeno compartimento, estava lá toda a obra completa, e que veio a lume depois, sendo um dos grandes best-sellers da literatura mundial. Atualmente, infelizmente, os sonhos se resumiram a uma simples falácia do populacho, ou seja, a simples conversas de botequim, de redes sociais, de textos, de conversas de boteco, onde se via muito as questões das interpretações. Quando eu tinha por volta de 12 anos, meu pai tinha uma distribuidora de revistas aqui em Jataí, e que nós trabalhávamos lá, principalmente à noite, depois do horário da escola. E naquela época, a revista mais vendida era Os Sonhos, a interpretação dos sonhos. E hoje, se você der um Google, você vai perceber que os sites mais acessados entre os de pesquisa são aqueles que trazem as interpretações dos sonhos. Agora, a primeira anotação de conotação científica se deu através de Sigmund Freud. Tem cadeira aqui na frente. Quando ele escreveu o livro A Interpretação dos Sonhos, lançado em 1900, obviamente começo do século XX. Para Freud, ele anota na última frase do livro Esboço de Psicanálise que o sonho é uma psicose de curta duração e de efeito benéfico. Para Freud, o sonho esconde e não revela. E Freud diz que os sonhos têm basicamente duas funções. A primeira função é evitar que nós acordemos quando temos alguma necessidade. Como, por exemplo, se você está dormindo e a bexiga dá aquele enchimento, você começa a sonhar que está indo ao banheiro, fazendo xixi em algum lugar, para que você alivie aquela sensação e não tenha que acordar, que interromper o sono e ir até o banheiro. E Freud fala também que, aspas, os sonhos são sempre a realização de um desejo alucinatório, que sempre é um desejo sexual reprimido ou recalcado, através da tentativa do inconsciente de enganar o consciente. Para que a gente entenda isso, porque para quem ouve pela primeira vez ou lê, pode parecer um pouco complicado. Mas Freud dividiu a nossa mente em 3 departamentos básicos: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O subconsciente, segundo Freud, é uma área não muito grande, que ele chama de o momento, aqui, agora, o momento real, isso que nós estamos vivendo. Eu vou explicar. Imaginemos que
a nossa mente seja uma construção, uma casa. O consciente é, portanto, esse ambiente que nós estamos aqui, onde nós podemos sentir cheiros, ver as cores, ver a iluminação, ver as pessoas, sentir. Aqui estão as coisas do nosso dia a dia. No entanto, aquelas coisas que considerado pela mente secundários, e que se ficassem no consciente iria ocupar espaço, ele coloca no subsolo dessa casa, que ele chamou de subconsciente. Lá estão as memórias de curto prazo, as memórias mais recentes, como por exemplo, o que nós comemos no café da manhã de hoje. Qual a roupa que nós vestimos ontem? O que nós fizemos ontem à noite? O que nós fizemos na sexta-feira? Esses dados ele guarda, ele é armazenado no subconsciente. Agora, o inconsciente, segundo Freud, é mais profundo, seria um segundo subsolo e muito maior. É como se o consciente fosse esse salão e o inconsciente fosse a cidade inteira. Lá no inconsciente ficam armazenadas todas as informações, segundo Freud, impróprias ao nosso convívio. Aqueles recalques, aqueles sonhos impronunciáveis, aqueles desejos incontáveis, aquelas situações que, se tivesse no consciente, iria nos envergonhar muito, iria nos causar extremo constrangimento. Lá ficam também os traumas, os recalques e os desejos inconfessáveis. Ele chega a fazer a analogia do iceberg, que quando nós vemos um iceberg no oceano, a gente vê aquela montanha de gelo, mas ali é só a pontinha. A maior parte dele está submersa. Ele faz então essa comparação. Só que Freud ainda explica o seguinte, que durante os sonhos, o inconsciente, que é um departamento que ele não se apega ao espaço nem ao tempo, e ele é muito ligado principalmente aos prazeres, ele tenta jogar esses desejos, essas vontades, essas ideias inconfessáveis para o consciente. Mas ele diz que existe uma espécie de guarda, uma censura, que ele chamou de superego. O superego, então, é como se fosse um guarda lá na porta do segundo subsolo, não deixando essas coisas virem para o consciente, porque se viessem, obviamente ia causar um grande estrago. O superego, então, fica bastante atento. Só que o que o inconsciente faz, segundo Freud? Ele usa de uma técnica que ele chamou de deslocamento. Ele joga símbolos para enganar esse guarda. E nós começamos então a perceber esses símbolos através dos sonhos. Vou explicar melhor. Um dos exemplos mais comuns para quem estuda Freud é a ideia pesada, mas que dá o bom exemplo, de que, por exemplo, uma pessoa que tem um desejo oculto de matar a mãe, ele não assume aquilo, ele sequer pensa naquilo, ele sequer acha que ele tem essa vontade, mas aquele desejo inconfessável está guardado no inconsciente dele. Portanto, o inconsciente vai jogar isso para o consciente através de um sonho, quando, por exemplo, ele começa a sonhar que ele chegou em casa e a comida estava pronta. Ele começa a jantar, aí de repente ele joga aquele prato lá e começa a quebrar prato, quebrar mesa, quebrar fogão. O analista que vai lendo esses símbolos anotados vai interpretar que pelo deslocamento o seu inconsciente estava querendo dizer que ao quebrar as coisas que a sua mãe usa para fazer a comida para você, ali está implícita a sua vontade de matar a sua mãe. Portanto, para a psicanálise freudiana, esses sonhos se traduzem através desse simbolismo. Por isso que falo que você deve anotar tudo que você sonha, para ser analisado posteriormente. Já Carl Gustav Jung
discípulo de Freud, rompeu com Freud justamente porque ele não concordava com as ideias do mestre. Ele não aceitava as suas teorias. Jung era filho de pai protestante e de mãe espírita. Portanto, ele teve contato desde cedo com as questões espirituais. Inclusive, a tese de doutorado de Carl Gustav Jung foi sobre o estudo da mediunidade da sua prima e se chamou Os Estudos dos Chamados Fenômenos Mediúnicos, ou dos ditos fenômenos mediúnicos, dependendo da tradução. Ao contrário de Freud, Jung diz que os sonhos, eles revelam e não escondem. Jung concorda com os 3 departamentos da mente que Freud criou, só que ele acrescenta um quarto, que ele chamou de inconsciente coletivo. Ele diz que no inconsciente coletivo estão armazenadas todas as experiências de todos os seres humanos que passaram pela Terra por todos os tempos. É como se a experiência de vida de alguém que viveu lá no século XII, na Europa, fosse sendo passada geneticamente para a mente de todos os descendentes, e que isso fosse criando esse inconsciente coletivo, que é a somatória de todas as experiências vividas por todas as pessoas. E que, ao contrário do que Freud falava, Jung disse que o inconsciente não é inacessível. Pelo contrário, ele tenta ajudar o consciente, lançando através dos sonhos símbolos que ele chamou de arquétipos. Então ele diz que quando alguém está com um problema, por exemplo, ele dorme e o inconsciente busca no inconsciente coletivo os símbolos que remetem à solução daquele problema. Como, por exemplo, uma pessoa se separou, terminou o casamento e aquilo está abalando muito. Ele, naquele desespero, procurando saída, o inconsciente, sabendo daquilo, durante o sonho, busca símbolos, os arquétipos, que fazem com que, ao sonhar com aqueles símbolos, comece a clarear em sua mente a saída para aquela situação. Jung dá então um embasamento teórico para que no futuro, ou seja, agora, se pudesse estudar a psique humana pelo viés espiritualista. É por isto que Carl Gustav Jung é muito estudado por Joana de Ângeles. Porém, tanto as teorias de Freud quanto as de Jung deixam muitas lacunas nas respostas dos fenômenos oníricos. Tudo que fala onírico é referente a sonhos. Na verdade, essas ideias são apenas o germe, a raiz para o entendimento da realidade dos sonhos. A ciência também estuda os sonhos. Para a ciência, os sonhos são de extrema necessidade. A fisiologia, que é a parte da ciência que estuda o sonho, afirma que o sono, que leva ao sonho, é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Tão importante que todos os animais dormem e os mamíferos sonham. Até a girafa, que dorme apenas 3 horas, ela também tem sonhos, segundo as pesquisas científicas. O sono, portanto, é o estado onde se cessa todas as atividades motoras e sensoriais e o corpo repousa. É ali que se começa o processo da mecânica do sonho, segundo a fisiologia. Mas antes de explicar isso, precisamos voltar à década de 1990. Porque foi chamada a década do cérebro. Foi quando a ciência aprofundou os estudos e descobriu, entre tantas coisas, que o nosso cérebro, que até então se acreditava ter apenas funcionamento químico, tinha funcionamento químico e funcionamento elétrico. Beleza. O que isso muda no meu dia a dia? Tudo.
Você já deve ter ouvido falar naquele jargão antigo, rolou a maior química entre nós dois. Porque se imaginava que as questões do sentimento se davam por reações químicas no cérebro. Isso era uma meia-verdade, porque, por exemplo, se eu estou em Paris, no Museu do Louvre, aí eu estou observando um quadro extremamente belo, uma ponte, umas plantas flutuando ali sobre a água, os traços característicos, as cores características. Se eu gosto daquele quadro, houve no meu cérebro uma reação química. Mas se eu gosto do quadro e olha, de Claude Monet, confiro a assinatura Monet, houve ali então uma reação elétrica, que é a reação da razão. Tanto é que quando alguém se apaixona, houve no cérebro uma grande reação química. Aí você começa a conviver, começa a descobrir os podres do parceiro ou da parceira, começa a perder o encanto, aí vem a atividade lógica, elétrica e fala: meu filho, sai fora que é furada. Não é como você estava pensando. Aí perde o encanto, acaba a paixão e as coisas mudam. Estima-se, por exemplo, que nós absorvemos cerca de 30 teras de informação por dia. Quem tem um computador com um HD de 1 tera, sabe o tanto que esse troço armazena. Agora imagina 30 teras que o nosso cérebro vai armazenando por dia. Isso então vai sendo armazenado lá numa área que a ciência começa a ter certeza de qual é, e criando o histórico da nossa linha do tempo. Aquilo vai ficando lá dentro e precisa de certa maneira ser liberado, porque senão explode. Então é durante o sono que acontece o refazimento das nossas energias. E é aí que ocorre o sonho. É aí que ocorre a liberação dessas informações, para que nós tenhamos, portanto, a liberação, por exemplo, dos conflitos. As primeiras 4 horas do sono são extremamente importantes. Elas são conhecidas como fase NREM. É nessa fase, nas primeiras 4 horas, que ocorre o reparo de todo o nosso sistema circulatório, o nosso sistema respiratório, cardiovascular, entre outros. Depois desse período, para as outras 4 horas, entra-se na fase conhecida como sonho psíquico. É a fase mais importante. É onde ocorre o refazimento das nossas funções superiores. Pensamento, a memória principalmente. É por isso que quando nós não dormimos mais de 4 horas, a gente passa acabado, um farrapo no outro dia. Por quê? Porque houve o tempo de refazer as funções orgânicas, mas não as psíquicas. É por isso que gente que dorme pouco, que vira noite, ou que trabalha muito e não tem tempo de dormir, começa a ter falha de memória, dificuldades cognitivas, dificuldades de aprendizado, porque não está carregando essa bateria. É como se o nosso cérebro fosse uma bateria do corpo, e o é, que durante o dia nós gastássemos a energia e à noite tinha que passar plugado na tomada para poder recarregar. E se você deixa carregar só metade, ele não vai conseguir a contento te suprir no uso no dia seguinte. É nessa fase do sonho psíquico que começa o chamado sonho REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Aquele momento que você olha a pessoa dormindo, ela está parada com os olhos fechados, mas você percebe que os olhos estão movimentando rapidamente. Nesse período de segundo a fisiologia, as pessoas têm de 5 a 7 sonhos, e são extremamente importantes. Isso acontece porque nesse momento ocorrem descargas elétricas na base do nosso córtex cerebral, que vão ativar as redes neuronais, que vão sensibilizar o hipocampo
e, por consequente, a área das nossas memórias de curto prazo. Essa estimulação que começa com essas descargas elétricas fazem a liberação das imagens daqueles 30 teras que nós armazenamos durante o dia e que, projetadas na nossa tela mental, fazem os sonhos ou os pesadelos. E a coisa é tão séria que, a depender dessas imagens projetadas, se elas forem ruins, por exemplo, a pessoa acorda com taquicardia, a famosa batedeira, lança-se na corrente sanguínea, adrenalina, e aquilo causa sudorese, a taquicardia, entre outras coisas. É por isso que tem gente que acorda molhado de suor. Isto segundo a fisiologia. Raras vezes acontece, mas acontece de pessoas que têm pesadelos todas as noites. E aquilo começa a interferir na qualidade de vida da pessoa. Ela começa a ter dificuldade na vida e precisa tomar medicamentos. E os sonhos são tão importantes para a nossa saúde mental, que as pessoas que fazem uso desse medicamento não podem tomar mais de 3 meses. Após 3 meses, eles são descontinuados por um período para depois recomeçar, porque se a pessoa passar 6 meses sem sonhar, segundo as pesquisas, ela começa a surtar. Ela começa a ter surtos psicóticos durante o dia. Portanto, repito, os sonhos têm extrema importância, para a nossa saúde mental. No entanto, para a ciência, os sonhos não possuem absolutamente nenhum simbolismo, nenhum significado para as nossas vidas. Beleza. E as religiões? O que é que falam dos sonhos? Bom, para os místicos, os sonhos têm uma relação com universos paralelos. Segundo eles, quando nós sonhamos, nós podemos ir para universos paralelos, onde lá nós encontramos, por exemplo, uma cópia nossa. Alguém assistiu Matrix? Seria quase aquilo ali. Uma cópia nossa que geralmente tem uma vida muito melhor do que a nossa, são mais bonitos do que nós. Ou ainda que nesses universos paralelos nós temos contatos com os nossos entes queridos já desencarnados. Muitos místicos afirmam que isso tem base científica. No entanto, quando você lê todos os artigos deles que falam disso, nenhum assinado por nenhum cientista para que a gente pudesse atestar. Mas é a ideia dos místicos. Mas vem cá, misticismo é religião? Bom, no livro de Jacob Boehme, o príncipe dos filósofos divinos, ele anota, aspas, o misticismo é um tipo de religião que enfatiza a atenção imediata da relação direta e íntima com Deus, ou com a espiritualidade, com a consciência da divina presença. Portanto, é a religião em seu mais apurado e intenso estágio de vida, fecha aspas. Então, segundo eles, essa é uma religião. E para o catolicismo? Bom, para o catolicismo, aliás, a igreja não tem uma opinião formada sobre os sonhos. Os padres modernos, eles acompanham as teses da psicologia. Eles dizem sim que os sonhos são reflexo daquilo que nós vivemos durante o dia. São reflexo das nossas emoções, principalmente na hora de dormir, porque vamos dormir pensando em algo, então obviamente a gente vai sonhar com aquilo. E que os sonhos podem ter simbolismos divinos. Portanto, esses padres aconselham que se você tiver sonho com algum santo, com alguma divindade, com um papa, com algum padre, que deve procurar o pároco ou o padre da sua igreja, para que ele possa te aconselhar sobre aquilo. Os católicos ainda desaprovam a pesquisa dos seus fiéis
nesses chamados sites de simbolismo de sonho, de interpretação de sonhos. Porque eles dizem que aquilo não tem absolutamente nada a ver, que não é pecado você pesquisar os símbolos dos sonhos. No entanto, se você ficar muito preocupado com aquelas coisas, porque diz o ditado popular que quem sonha com dente, morte de parente. Se assim fosse, dentistas e protéticos não teriam mais nenhum parente que mexe com dente o dia inteiro, e é normal sonhar com aquilo. Ou se você sonha com cobra, traição. Se você sonha com água limpa, morte de alguém conhecido, e por aí vai. Dessa feita, se você fica impressionado com aquilo, aquilo pode te induzir a cometer pecados. E os evangélicos? Bom, o evangelismo, eles são muito simplistas em relação à sua ideia sobre os sonhos. Eles dizem que se os sonhos forem bons e claros, pode sim ser uma tentativa de Deus se comunicar com você. Por isso que a gente não raramente vê pastores em suas pregações dizer: essa noite Deus falou comigo através do sonho. Porque Deus me disse isso. Então, segundo eles, isso se dá através do sonho. Porém, quando os sonhos são ruins, são confusos, são complexos, isso é uma influência direta do diabo, ou de Satanás, como queira. E o espiritismo? Bom, agora a gente começa a nossa palestra. Tudo isso aqui antes foi introdução. A doutrina espírita, ela fala que os sonhos têm uma importância muito maior do que todos esses afirmam ou sequer pensam. Os sonhos são tão importantes que ele pode determinar o sucesso ou fracasso de uma reencarnação, de uma vida. A doutrina aceita as teses da psicanálise, tanto freudiana, quanto da psicologia de Jung, quanto dos outros que vieram depois, que a gente não mencionou aqui porque não daria tempo. Aceita a tese da fisiologia, portanto da ciência. Aceita a tese do catolicismo e do evangelismo. Porque sim, os sonhos podem ter influência divina e pode ter influência do demônio, mas não do demônio criado pela igreja. É um outro que a gente vai entender e conhecer mais à frente. Quando Jung determina o inconsciente coletivo, inconscientemente, sem nenhum paralelo de frase, ele fala daqueles arquivos que todos nós trazemos, mas não de maneira coletiva. Não de maneira como Jung coloca, de que todos os arquivos de todas as pessoas estão armazenados no nosso inconsciente. Sim, como nós somos seres viajores pelas reencarnações e, portanto, tivemos várias vidas, várias personalidades, vários corpos e vários nomes, nós trazemos essas recordações inclusas no nosso inconsciente, que de certa maneira é o inconsciente coletivo. O que aquilo vale a dizer que o que para Jung são os arquétipos são... Tem cadeira? Tinha, ele está pegando ali. O que para Jung são esses arquétipos nada mais são para a doutrina espírita do que essas recordações do nosso inconsciente, das reencarnações que nós passamos. Porque se nós somos frutos do meio, temos a tendência a copiar o comportamento daquelas pessoas às quais nós vivemos juntas, é natural que isso tenha uma semelhança, uma similaridade. E obviamente, esses arquivos que nós guardamos vão em certo momento nos ser liberados através dos sonhos, nos ajudando a lidar com os conflitos. A doutrina também concorda com a fisiologia quando ela fala que o sonho é disparado durante o sono através das descargas elétricas na base do córtex, obviamente. Porque se nós somos seres bidimensionais, ou seja, nós vivemos em duas dimensões, estamos reencarnados em um corpo físico e somos espíritos que habitam esse corpo físico, obviamente
que toda a relação entre o espírito e o corpo se dá pela matéria. Então a mente que está no espírito, ele vai dar o comando para que o cérebro dispare a projeção das imagens. Então concorda com a fisiologia nessa parte, e que sim, são extremamente importantes para a nossa saúde mental. Concorda com os místicos quando fala que durante o sonho nós podemos encontrar com entes queridos encarnados e acessar universos paralelos, porque afinal de contas o plano espiritual é um universo paralelo ao universo físico que nós vivemos, embora eles entendam diferente, mas nós estamos trazendo para o contexto da ciência espírita. Enfim, a doutrina fala disso, mas vai além e nos explica que algo muito mais complexo acontece. O Espiritismo fala então da emancipação da alma na hora do sono, ou seja, da libertação da alma do corpo físico. Porque na realidade, o corpo físico precisa do repouso para aquelas metabolizações que a gente viu, para o reparo dos sistemas e da nossa mente. Agora, o espírito não precisa recarregar bateria. O espírito não precisa de repouso. Portanto, quando nós deitamos a cama à noite para dormir, o nosso corpo fica e nós, o espírito, saímos. Isso se chama emancipação da alma, ou seja, a capacidade do espírito de se libertar parcialmente do corpo. Por que parcialmente? Porque a libertação total só se dá com a morte. Quando o espírito deixa o corpo, onde quer que ele vá, e não tem distância, a depender da evolução do espírito, ele pode singrar o universo, pela velocidade do pensamento. Porque a velocidade que o espírito anda é a velocidade do pensamento. Nós outros que ainda estamos num patamar um pouco mais baixo da evolução, e portanto desconhecemos ainda o mecanismo de comandar isso, às vezes sofremos um pouco. Eu já atendi espírito em reunião mediúnica, que ele chegou extremamente atordoado. Olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu penso que eu estou no meu trabalho, de repente eu estou no meu trabalho, e de repente eu lembro de casa, eu estou lá em casa, e de repente eu lembro de alguma coisa, eu fico parecendo um redemoinho, eu estou ficando louco com isso. Por quê? Porque ao lembrar de casa, ele se projeta para lá na velocidade do pensamento. De repente ele se lembrava do trabalho, ele se projetava para lá. E como ele não tinha conhecimento de como funcionava isso, ele ficava atordoado. Já o espírito consciente não, ele consegue fazer esse controle. Portanto, Kardec, com essas dúvidas, anotou em O Livro dos Espíritos, na pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Para quem diz que nunca viu nenhum texto falando de sonhos na doutrina espírita, sequer estudou O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra. Na pergunta 401, durante o sonho a alma repousa como o corpo? Resposta dos espíritos, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na pergunta seguinte, 402, Kardec volta à carga. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem, pelos sonhos. O que Kardec quis perguntar? Como que eu tenho certeza que o espírito se liberta do corpo durante o sono? Simples, pelo sonho. E continua. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, do que acordado. Tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja desse mundo, seja do outro, ou seja, seja do mundo material, seja do mundo espiritual. Então, segundo a doutrina espírita, qual que é a mecânica dos sonhos? Como que eles acontecem?
como eu já disse antes. Chico afirmou que nós não precisamos ter medo da morte, porque nós morremos todas as noites. Ele quis dizer que a sensação da morte natural, que fique bem claro, é igual à sensação do sono. Nós deitamos à noite cansados, com sono, apagamos a luz, fechamos os olhos, aí de repente a gente começa a pensar, às vezes não pensa nada, não sabemos se estamos acordados ou dormindo, começamos a ouvir vozes de repente, e quando assustamos, abrimos o olho, já é de manhã, acordamos. Segundo Chico, a sensação da morte natural é mais ou menos igual a essa. Porque nós somos seres, como eu disse, bidimensionais. Quando estamos encarnados, nós vivemos parte do dia no mundo físico e ao repousarmos no mundo espiritual. Portanto, nas duas dimensões. Quando nós dormimos o corpo, nós saímos e simplesmente continuamos a vida do jeito da vida quando a gente está em vigília, ou seja, acordado. É aqui que começa a encrenca. Porque veja bem uma coisa, quando nós dormimos no corpo, nós despertamos no plano espiritual do mesmo jeito. Se eu sou um cara trabalhador, que gosta, mesmo trabalhador, de festas, eu vou procurar os ambientes de trabalho, os ambientes de festa. Se eu sou um cara que adoro um rolezinho, tomar uma com os amigos, fumar uma maconhinha de vez em quando, para dar um grau, para dar um barato, quando eu durmo e saio do corpo, eu vou procurar esses ambientes de afinidades com o que eu faço. É aí que Freud falou dos desejos reprimidos. Porque às vezes eu tenho pensamentos e vontades que em vigília eu não tenho coragem de dizer ou de fazer, mas que quando o meu corpo adormece eu saio e vou procurar, e vou fazer. É aqui que começa a ocorrer situações mais diversas. Lembra que eu falei que para a doutrina espírita os sonhos são tão importantes que pode determinar o fracasso ou sucesso de uma reencarnação? Isso começa aqui. Porque vejamos uma coisa, quando nós saímos do corpo, nós podemos vivenciar durante as 6, 7, 8, 12 horas de sono seguintes, situações extremamente positivas, movidas pelo hábito de pensamentos saudáveis e de condutas nobres. Se eu sou uma pessoa que mantém uma vida nobre, pensamentos educados, saudáveis, durante o sono, por exemplo, eu posso encontrar com meus entes queridos desencarnados. Sabe aquele sonho que você tem com um ente querido desencarnado? E que você sente parecendo que teve com ele mesmo? Fala, já. Agora eu chego aí. Aguenta um pouquinho a sociedade. Você sente até o cheiro da pessoa, o calor, aquela sensação gostosa? Sim, você encontrou com ele, não tenha dúvida disso. Ou, por exemplo, você pode, durante o sono, ter momentos de aprendizado. Eu, como arquiteto e urbanista, várias vezes durante a minha carreira, estava com um projeto travado, que eu estava trabalhando nele há dias e não saía. Cansado, eu fui dormir. Quando eu acordei, em questão de horas, o projeto estava resolvido. Por quê? Porque quando eu saí do corpo, eu fui buscar a solução em algum lugar, retornando, eu trouxe a solução. Isso é muito comum. Eu posso participar de estudos, tem pessoas que sonham que estão participando de reuniões mediúnicas, de reuniões de estudo, de aprendizado. Quantos compositores criam as melhores músicas depois que acordam? Para a gente não ir muito longe, o nosso Zé Lúcio aqui já escreveu várias canções do Grupo Luz, que ele fala, olha, eu dormi, sonhei com isso, quando eu acordei, eu peguei no violão lá, foi 5 minutos,
A música estava composta como se estivesse pronta. John Lennon compôs várias músicas. Paul McCartney, então, tem vídeo dele no YouTube falando das músicas que ele compôs assim que acordou. Let It Be, que é uma das músicas mais lindas do mundo, composta por John Lennon. Ele diz que, ao sonhar com a própria mãe, ela disse: lembra de mim, let it be. E ele acordou, sentou no piano. Ele falou: não tem lógica, essa música eu já devo ter ouvido dela em algum lugar, porque ela está pronta. Chamou o restante dos Beatles e perguntou: vocês conhecem essa música? Não, nunca vi, não existe. Mas não tem lógica, já estava pronta. E quando ele percebeu que não existia aquela música que ele havia criado, ele gravou. Em Nosso Lar, no livro, o primeiro da série do Mundo Espiritual de André Luiz, ele narra uma passagem lá que ele está andando pelas praças da cidade espiritual de Nosso Lar, vendo espíritos no seu dia a dia, com essa configuração nossa de roupas, normalmente, porque o espírito não tem uma vestimenta diferente, não tem uma vida diferente. E de repente ele vê grupo de espíritos que ele assustou, porque ele disse que parecia até fantasmas, porque eram espíritos vestidos, mas que no lugar das mãos e às vezes do topo da cabeça, saía filamentos muitas vezes iluminados, estranhos. E ele chamou Lises, que era o instrutor que estava com ele, e falou: Lises, o que é aquilo lá? Ele disse: aquilo, André Luiz, são espíritos, almas. Parêntese. Qual que é a diferença de alma e espírito? Nenhuma. Kardec adota o termo espírito e alma de maneira didática apenas para que a gente entenda que quando fala de espírito, ele está na erraticidade, ou seja, é desencarnado. Quando ele fala de alma, está encarnado. Portanto, eu que estou Carvalho nessa reencarnação, eu estou alma, eu sou alma nesse instante. Se eu desencarno, eu passo a ser espírito. É só para separar. Ele disse que elas são almas de pessoas que estão agora dormindo, porque é madrugada no Brasil, e relativamente, com certa constância, eles vêm até a cidade Nosso Lar participar de cursos, de aprendizados. Essa é a parte boa da coisa. Eu, Carvalho, como o Jean perguntou ali, por que a gente não lembra dos sonhos? Deve ser porque a gente é mais feio que os outros, né, Jean? Porque eu também não lembro dos meus sonhos. Raramente eu lembro dos meus sonhos. E agora, falando sério, isso é uma capacidade cerebral. Tem pessoas que são mais sensíveis a essa recordação e tem pessoas que não são. Nós vamos entender daqui um pouquinho. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu ajudava nos trabalhos mediúnicos, à época lá no seu Ulisses, e agora eu voltei a ajudar. E numa reunião mediúnica, eu estava sentado, enquanto a médium que estava do meu lado, através da psicofonia, ou seja, estava incorporada, estava sendo atendida por uma dialogadora, que era na época não, até hoje, que aquele dia, especificamente, era a esposa do seu Ulisses. Ela então conversou com o espírito ali durante 3, 4 minutos. E ao final ela perguntou: Carvalho, você ouviu a conversa? Eu falei: não, eu estava aqui concentrado, ajudando mentalmente e não prestei atenção. Ela falou: era a sua tia Elizabeth. Detalhe, ninguém lá no centro conhecia a minha tia Elizabeth. A tia Elizabeth foi uma irmã da minha mãe que tinha problemas mentais, morava em Cuiabá. Num determinado ponto da vida, ela sofre um AVC e, sem condições de ficar lá, meu pai a buscou e ela veio morar num quartinho, numa edícula que tinha em nossa casa antes da reforma. Ela paralisou um lado do corpo, o lado direito todo, ela perdeu a fala, ela andava com dificuldade. E como era o lado direito e ela era destra, ficava muito difícil o dia a dia. Então ela, que já era nervosa, ficava muito mais nervosa. Não raras vezes a gente via ela batendo no braço e tentando falar, ela não conseguia falar, ela ficava emitindo grunhidos, tipo assim, funciona, né? Reage. E ela então teve uma série de problemas físicos e desencarnou lá no albergue, que chegou um momento que a gente teve que levar ela para o albergue,
porque ela necessitava de gente cuidando dela ali 24 horas e não tínhamos condição, porque todo mundo trabalhava. E lá ela desencarnou em condições lamentáveis. Passado mais ou menos 5 anos, porque de hoje já tem uns 15 anos que ela desencarnou, portanto, já tinha uns 5 anos que ela havia desencarnado. Aí a esposa do seu Ulísses disse: olha, ela veio aqui contar que ela está internada aqui no centro. Detalhe, a maioria das casas espíritas, principalmente as que possuem reuniões mediúnicas de desobsessão, existe no plano espiritual uma construção idêntica. Portanto, geralmente, quando o espaço lateral não permite, acima, construção que funciona nos hospitais. Porque é para lá que vão os espíritos atendidos para um primeiro momento. Eles são recolhidos na reunião de desobsessão e levados para internação nesses hospitais. E alguns permanecem por mais tempo, até terem condições de serem levados para outras estações de tratamento. E ela então estava internada lá no hospital espiritual do centro do seu Ulísses. E ela narrando que certa feita ela estava ouvindo durante a palestra, porque às segundas-feiras até a pandemia eu era responsável pela palestrinha lá na casa dele, na casa espírita dele, às segundas-feiras. E ela ouvindo uma voz conhecida, familiar, ela desceu e, segundo ela, quando ela chegou na porta do salão, que me viu lá no fundo, falando, ela emocionou, ela chorou, porque tinha muito tempo que ela não me via. E ela então veio ali naquele dia manifestar para, segundo a esposa do seu Ulísses, trazer os agradecimentos para mim, pelo que eu jamais imaginava. Contou a minha tia que durante as madrugadas, várias vezes durante a semana, eu ia visitá-la, sentava na beirada da cama dela e conversava com ela por horas. E que, segundo ela, essas conversas serviam de terapia, tanto é que ela deixou de ser tão nervosa por conta dessas conversas, e daí a gratidão dela. Pergunta se eu lembro. Não lembro, Jean, de nada. Mas isso é um bom sinal, porque pelo menos eu ando trabalhando durante o sono. Agora, existem também situações negativas. Com a palavra, André Luiz, no livro Libertação, onde eu destaquei um pequeno 2 parágrafos, porque eles vão falar muito melhor do que eu. O instrutor Gúbio responde a André Luiz quando ele faz um questionamento sobre essas questões que a gente está falando. Ele então diz para André Luiz: você ainda não mediu, André, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Ou seja, a cada noite, 3/4 partes, ou seja, 75% da população está em contato com o plano espiritual. Obviamente, todo mundo dormindo, espírito desprendido. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual estes em que nos movimentamos provisoriamente por aqui. Muitas vezes se forjam, se fabricam, se fazem dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. O que é que ele quis dizer?
que desses 75% dos que estão vivendo no plano espiritual durante a madrugada, 70%, a grande maioria, estão nos círculos mais baixos das vibrações, onde lá se criam planos para traições, para crimes, para todo tipo de desonestidade, para todo tipo de corrupção, que são crimes. Por quê? Porque nós somos exatamente no plano espiritual, adormecemos o que estamos aqui. Como vive a grande massa, sem nenhuma hipocrisia? Muitos de nós aqui, inclusive, vivemos o que se chama vida normal. Boteco de vez em quando, rolezinho, balada. No linguajar popular, um chifrezinho, uma traição de vez em quando. Fofoca, maledicência, brigas, rancores, mágoas. Pessoas que estão respirando essa atmosfera psíquica, quando vão para o plano espiritual, vão para as esferas superiores, usa a lógica, não tem nem como. Onde ficam? Nas esferas inferiores. Entendeu porque o sonho, durante o sonho, nós determinamos o futuro ou não das nossas reencarnações? Porque movidos pelos nossos pensamentos vulgares, brutais, viciosos, nós somos levados a ambiente de crime, de perversão. Nós recebemos instruções para fazer coisa errada. Inclusive somos obsediados por mentes perversas. E aqui eu quero contar 2 casos rapidamente, que o relógio aqui pula de 2 minutos. O primeiro é do palestrante espírita Nazareno Feitosa, que esteve aqui no Congresso Espírita recentemente, nordestino, nascido no Ceará, hoje é policial federal hoje em Brasília. Ele disse que quando ele veio do Ceará para Brasília, ele foi frequentar a Comunhão Espírita Brasiliense. E lá, o presidente da casa o chamou para conversar, porque havia identificado nele, através de reuniões mediúnicas, uma grave obsessão que precisava de tratamento. Para resumir, foram 2 anos de tratamento, até que por fim eles conseguiram libertar o Nazareno de uma obsessora que foi ex-amante dele no passado e que todas as noites vinha buscar ele e o levava para as esferas mais baixas, onde ele passava a noite inteira participando de orgias e onde era vampirizado por ela e por outros obsessores. É por isso que muita gente que adora tomar uma para relaxar, para dormir, e que acorda no outro dia com o corpo moído, fala, nossa, isso aqui é ressaca brava. Não é ressaca não, compadre. E as energias que você perdeu durante o sono, pelas vampirizações, porque você foi para ambientes de alcoólatras. E lá eles vieram sugar as suas energias. Existem sim muitas pessoas que adoram se masturbar para dormir relaxado e calmo. Idem. Acontece de amanhecer assim, fala, nossa, eu dormi tão bem, mas parece que um caminhão passou em cima de mim. O Nazareno, segundo ele, nesse período, ele envelheceu aparentemente, na aparência, mais de 10 anos. Por quê? Porque estava perdendo fluido vital. Por que quando a gente vai envelhecendo, vai caindo tudo, a gente vai secando, vai murchando, vai acabando a vitalidade? Porque vamos perdendo fluido vital. E nas vampirizações, extraindo o fluido vital, a pessoa vai se acabando. No livro Libertação, no capítulo 16, narra a história do Sidônio, trabalhador de uma casa espírita, da sua esposa Isaura, médium de psicofonia, médium de incorporação. O casal desenvolvia um lindo trabalho na seara mediúnica espírita. No entanto, ela tinha um grande problema, era extremamente ciumenta. E quando ela saía do corpo à noite para dormir,
O instrutor e André Luiz foram seguindo ela. E ela então saiu assim meio que zumbi, desnorteada, atraída energeticamente para um lugar, que era uma casa estranha na periferia da cidade. Quando ela entra lá, espíritos obsessores que a hipnotizavam se passavam por espíritos de luz, que começavam a colocar na cabeça dela: cuidado com as mulheres que seu marido está atendendo a reunião, ele está se aproveitando delas. E começava a botar a minhoca na cabeça dela. Quando ela acordava, era aquele inferno. Desconfiava do marido, fazia isso e aquilo. Por quê? Porque o objetivo daquele grupo de espíritos inferiores era desarticular aquela casa espírita. E se não fosse a intervenção dos mentores, teria acontecido. Uma amiga minha uma vez me confessou, falou: olha, eu estou sonhando com Deus quase toda noite, e ele está me mandando fazer isso e aquilo. Falei: você não precisa nem dizer o que ele está mandando fazer, você só pondera uma coisa. Se for coisas construtivas, ok. Se não for, com toda certeza não é Deus. Então se for coisa construtiva, é Deus também não. Porque Deus não comunica conosco desse jeito. E só isso daria aí uma palestra de 2 horas. Mas vamos tocar para frente, que eu ainda tenho mais meia hora de fala, e o relógio fala que eu tenho só mais 5 minutos. No entanto, existe uma grande diferença do que nós vemos no plano espiritual durante o sono e o nosso corpo físico. Tudo que nós vivemos fica armazenado nitidamente na nossa mente espiritual. No entanto, como estamos ligados espírito, corpo físico pelo fio fluídico, que na verdade não são vários, mas que é o que não nos deixa desencarnar, porque quando ele é rompido a gente desencarna. É ele que nos traz de volta, é ele que comunica. Durante o que nós estamos vivendo, sentindo, o nosso cérebro está armazenando. Só que existe uma diferença muito grande entre a sutileza do cérebro perispiritual e a grosseria do cérebro físico. O que equivale a dizer que o cérebro físico não consegue decodificar com clareza tudo que nós vemos, daí as confusões. Daí as estranhezas que nós percebemos quando nós acordamos. Falamos: nossa, tive um sonho estranho, cheio de coisa esquisita. Não é que você teve um sonho com coisa esquisita, o seu cérebro assimilou daquele jeito. O nosso olho, por exemplo, quando você vê as coisas, ele lança essa luz na nossa retina, que transforma em sinal elétrico e vai para o cérebro. E lá é decodificado como uma imagem. Portanto, o míope, por exemplo, que tem é como se o olho fosse um pouco achatado, a imagem é projetada antes da retina, aquela imagem chega distorcida no cérebro. Por quê? Por causa de uma deficiência física, orgânica. Assim é o nosso cérebro em relação às memórias espirituais. Kardec disse, obviamente, que é como se a gente truncasse uma frase. Se você falasse assim: a porca torceu o rabo na pocilga. Se você tirar algumas sílabas, fica: a porca torceu o rabo. Você não entende. Mas a frase, ela é feita. É isso que acontece. Só para ilustrar, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 38, tem uma passagem muito bonita que narra isso. A mãe desencarnada, agora eu não me lembro se era mãe ou avó, que faz muito tempo que eu li. A mãe desencarnada, muito preocupada com a filha adolescente que morava com a avó, vamos colocar assim, porque ela estava entrando na adolescência, naquela fase de beleza, e obviamente ela estava se apaixonando por um rapazinho que não era lá essas coisas. A avó muito preocupada, a mãe muito preocupada, pediu para que se levasse ela durante o sono, até a cidade espiritual nosso lar para conversar com ela. Ela então deita para dormir, os espíritos a deslocam, e ela então tem uma conversa muito agradável. Vovó, que saudade, mamãe, que saudade. E tem uma conversa muito agradável, e a mãe fala: olha, minha filha, eu estou muito preocupado com você. Você é uma menina muito linda. Você está despertando para a vida como se você fosse um botão de rosas despertando para a vida agora. Mas você está muito apaixonada porque ele é rapazinho e você ainda não entende o que é o amor. Muito cuidado, porque ele é perigoso, ele é como uma cobra.
que está lá aparentemente inofensivo, mas se você pisar, ele pode te picar. E o amor, minha filha, é lindo como cristal, mas se quebrar, ele não recompõe mais. Então ela foi usando essas metáforas para ficar mais bonita a conversa. Terminada a conversa, a menina volta, acorda e fala: nossa, vó, que coisa mais boa, eu tive um sonho com a mamãe, mas foi um sonho estranho, porque tinha cobra me picando, caco de vidro, rosa, aquela coisa toda, porque ela não decodificou corretamente o que estava acontecendo. Espíritos como o Divaldo, Chico, se recordam plenamente dos seus sonhos, se desdobram. Mas peraí, qual que é a diferença então do desdobramento, que a gente ouve muito falar na doutrina, e o sonho? O desdobramento é a emancipação da alma do corpo físico. Mas o sonho não se dá pela emancipação da alma, sim. Só que o sonho é uma reação natural, porque quando o corpo adormece, automaticamente você sai do corpo. O desdobramento não. Você pode ter o controle disto, ou não pode ter, porque tem um desdobramento consciente, semiconsciente e inconsciente. O consciente é aquele que você sai do corpo pelo seu próprio comando, vivencia no plano espiritual e tem plena noção daquilo. E volta e recobra. O inconsciente não. Então, essas lembranças, quando nós retornamos, são especialmente importantes nos sonhos premonitórios. Aqueles que as pessoas sonham com algum acontecimento e o acontecimento acaba acontecendo. Segundo os Espíritos, quando nós saímos do corpo, e isso também tem em O Livro dos Espíritos, na 400 e alguma coisa, nós temos contato com outros espíritos. Lembra que na 402 os espíritos disseram que nós somos dotados das nossas faculdades mais claras? Então, ali às vezes nós recordamos o nosso planejamento reencarnatório, e ali nós sabemos que vai acontecer alguma coisa. Ou encontramos com espíritos que têm o conhecimento e vêm dizer: ó, se prepara, porque vai acontecer isso na sua vida. E a pessoa volta e tem a lembrança daquele sonho, e já fica preocupado, porque ó, às vezes eu sonho com coisa e acontece. Eu sonhei que fulano ia morrer, ele morreu. Sim. São às vezes sonhos que nos preparam para determinada situação. Segundo os espíritos, todos nós, alguns meses geralmente antes da nossa desencarnação, somos levados para o plano espiritual e preparados para isso. Por isso que muita gente às vezes passa por uma fase de tristeza profunda, não sabe por quê, mas tem tido noites difíceis, não lembra, mas está ali triste, mas de repente ele dá uma guinada, aliás, e começa a arrumar documentos, pagar dívidas, reconciliar com pessoas, conversar com outros que ele não conversava, e de repente desencarna. Ou seja, ele sabia. Nunca me esqueço da imagem do Ayrton Senna, antes de entrar na máquina dele, que o mataria na curva Tamburello, em Imola, na Itália. Eu tive lá, bem na curva, do lado de fora, tem uma estátua dele, assim, com aquele semblante que a câmera pegou antes dele entrar no carro. Ele sentado com as pernas cruzadas, com as mãos assim, com o olhar triste para baixo. Até hoje as pessoas depositam rosas, bilhetes lá para ele. A estátua ficou fora da cerca, bem no lugar onde ele bateu. Ali, é como se ele já soubesse que minutos depois ele já não estaria na terra, dado a tristeza, dada a condição que ele estava. Portanto, nós precisamos entender uma coisa, e aqui eu já vou encerrar, que é de extrema importância, segundo a doutrina dos Espíritos, a nossa preparação para o sono. Esse negócio de passar o dia inteiro assistindo, lendo plantão de polícia, passar o dia inteiro vendo noticiários policiais de morte, conversas nada a ver, fofocas, falando mal da vida dos outros, passando o dia inteiro envolvido em algum tipo de vícios, assistindo filmes violentos, principalmente à noite. Isso é garantia de um sono totalmente perturbado e difícil, porque nós estaremos no ambiente psíquico do qual nós adormecemos.
cultivar pensamentos bons durante o dia, cultivar atitudes boas, ler um bom livro. Eu tenho como livro de cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho uma raquezinha que está lá, uns 5, 6 livros que eu estou lendo para estudar. Alguns eu leio antes de dormir. Mas na hora que eu termino a leitura, obrigatoriamente eu abro o Evangelho e faço a leitura, nem que seja de um parágrafo. E ali eu apago a luz, me sereno, faço as minhas orações, me preparo para entrar no plano espiritual. Não é sempre que eu consigo. Não é sempre que a gente dá conta, porque temos dias difíceis, temos momentos difíceis, mas se a gente conseguir, pelo menos em 95% das noites, já é grande coisa. Então é fundamental que nós nos preparemos para dormir. É fundamental que nós contenhamos as nossas emoções fortes. Evitemos pensamentos negativos, conversas negativas. E cultivemos boas leituras. Porque sim, durante o sono nós podemos complicar ou resolver nossas vidas. Eu ainda tinha mais um tanto de coisa para fazer, mas eu acho que é porque eu preparei essa palestra com um tanto de detalhe que acabou comendo tempo. Mas o que era de mais importante foi dito. Acho que deu para ter uma noção do tanto que o tema é complexo. E o tanto que é importante nós abrirmos, voltarmos as nossas atenções, os nossos olhos para os sonhos. Que Jesus possa nos abençoar a todos, uma excelente semana e que Ele nos ilumine. Que assim seja. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, conscientes que como Espírito eterno, os nossos atos são de inteira responsabilidade nossa. E nesse momento, busquemos força, busquemos energia, disposição, para enfrentar as dificuldades que se nos apresentam. Pedir aos médios que fiquem em pé. Vamos fazer um passe coletivo. Isso. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento e dizer que todo mundo, na verdade, neste momento, doa das energias que tem sobrando. Todo mundo é capaz de doar um pouco. Amado Mestre Jesus, somos ainda tão pequenos e necessitamos de Ti. Envolva-nos em Tuas vibrações. Dá-nos a sabedoria para enfrentar as dificuldades, mas dá-nos também o ânimo, a disposição. Temos consciência que estamos aqui num educandário, preparando-nos como espíritos eternos para alcançar a luz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado até pelos problemas, que muitas das vezes são nossas provações. Precisamos sim de instrumentos que nos desafiem para que possamos vencê-los e assim nos tornarmos mais fortes. Que todos possam ter uma boa semana. Vamos vigiar, alimentar bons pensamentos, criar boas sintonias, para que,
como nos alertou o palestrante desta noite, possamos estar em contato com os melhores amigos, aqueles aos quais possam nos influenciar positivamente. Muita paz a todos. Quando falamos de paz, falamos a paz de Jesus. Que cada um possa voltar para seus lares, levando consigo esta paz. Que assim seja.